Bom, pessoal, eu sou o Elric, o bruxo, e eu aposto que você clicou nesse vídeo para saber, mas que diabos é essa metáfora do boi e do tigre? Eu nunca ouvi falar. Bom, isso é um conceito que eu venho vendo, tipo, observando ao longo da minha jornada como atleta, né? E pessoa também, né? Eu sempre quis fazer um vídeo sobre, e aqui vai uma, uma conversa que eu vou compartilhar com vocês sobre o que eu penso sobre essa metáfora e a questão do fisiculturismo e as artes marciais, né? E a questão do talvez alguns assuntos de atletismo e qualquer outro esporte assim também, né? Mas vamos lá, né? Qual que qual que é o cerne desse vídeo, né? Há muito tempo que eu comecei a praticar um esporte, sair da vida sedentária, né? Eu era bem mais novo. Eu comecei na academia. Um amigo meu me direcionou na época de faculdade, algo assim. E aí eu comecei a fazer exercício de musculação, né? Na época eu tinha 59 quilos, né? Era bem leve. Hoje em dia eu tenho bem mais peso, né? Eu tô quase chegando ali no pique de quase lutador do UFC de peso médio, né? Não chego a ser peso pesado não, mas já tô com um físico muito bom, entendeu? Coisa que, por exemplo, não teria nem comparação com o início da minha carreira de musculação. E comecei também a fazer artes marciais, né? Jiu-jitsu, muay thai, boxe. Óbvio, eu precisava de alguma arte marcial para focar, né? Então eu foquei no jiu-jitsu, que eu gosto mais da filosofia e também da história, e por ser brasileira, né? De certa forma. Embora eu goste bastante de muay thai, mas e principalmente boxe, que eu acho muito estiloso. E divertido também de praticar, e tem muita coisa, você aprende uma coordenação motora muito legal, né? Mas qual que é o ponto, né? Chegou uma época, né, depois de ter treinado 3 anos de musculação, que você chega num platô ali que você sempre fica naquela dúvida e questionamento. Será que eu uso bomba? Eu não tô sentindo evolução. E aí começa a dismorfia corporal, que é aquela coisa psicológica que todo homem tem depois que treina um bom tempo, né? Você fica pensando, poxa, será que eu tenho mais alguma coisa que eu posso ganhar aqui na musculação? Porque depois de um tempo, a gente tem que ser sincero, a evolução não é tão rápida quanto no início, né? Eu já conversei com várias pessoas do ramo da academia e outras pessoas que treinavam e eles, há muito tempo, né? Há mais tempo que eu, que inclusive, eles falaram exatamente isso. E para eles tá tudo bem, eles já se acostumaram, né? Mas eu acho que tanto vocês quanto se você perguntar a pessoas que treinam também ou estão nessa fase pensando em usar bomba ou não, que chega depois de uns 2, 3 anos e você fala, pô, não tô avançando mais, você fica com esse questionamento, sabe? E é normal. Por quê? Porque você não vê a evolução, você fala, pô, então estagnou. O que eu tô fazendo de errado? Eu treino da mesma forma que eu treinava antes, né? E aí entra alguns pontos, né? E aí a pessoa pensa, pô, vou ter que usar bomba, eu quero ser um atleta de fisiculturismo, porque quando você começa a praticar um hobby com tanto empenho, você começa a pensar, pô, será que eu devo profissionalizar? Ou até mesmo com as mídias e com o próprio YouTube, você fala, pô, será que eu tô fazendo certo? Você vê um monte de youtuber falando, não, que você tem que fazer treino tal, dieta tal, usar hormônio tal e por aí vai. Só que aí eu parei pra pensar nesse sentido, eu tava com essa reflexão na época. Falei, se todo mundo que tem um canal no YouTube ou é um influencer de fitness e claramente eles usam bomba, tá? Então, por exemplo, Cariani, Balestrin e toda essa galera que é popular ali, né, na área de fitness, todos eles usam bomba. Isso é claro, óbvio. O próprio Tadala. E você fica vendo as dicas de treino deles, entendeu? Não são ruins, mas são ótimas para quem é fisiculturista ou um atleta hormonizado, né? E aí o que acontece? Eu comecei a ter um pensamento crítico e falar, pô, mas eles. Depois que eu analisei todo esse cenário, eu pensei, pô, então essas dicas nem sempre vão funcionar para mim. Eu tenho que buscar pessoas que sejam naturais para pegar o feedback delas de 3 anos de treino e entender como é que funciona o treino de um natural, né? E foi aí que eu me deparei com uma filosofia que o cara falou, cara,
Você, para ser fisiculturista, você tem que abdicar a mão de muita coisa. E foi aí que começou a virar uma chave na minha cabeça, onde eu criei essa metáfora, ou essa, como é que eu posso dizer, um dilema, né, do boi, ou touro, e do tigre, né? Que significa o quê? Basicamente, o boi, ele é um animal, que se a gente for ver as competições que o boi participa, são competições de porte físico. Quanto mais massa ele tem, quanto mais musculoso ele tem. Por quê? Porque, por exemplo, o Nelore, que é um boi muito famoso aqui no Brasil, né? Uma raça de boi. Quanto mais musculoso ele tiver, um físico bonito, grande, quanto mais carne e tal, e quanto uma genética tão boa que passa para os próximos descendentes, né, os bezerros e tudo mais, quanto melhor for em termos de estética, melhor vai ser a genética dele. Então o boi que ganha o prêmio é o boi mais bonito, mais inchado, mais hormonizado, tudo. Geneticamente uma aberração, entendeu? Não é o natural. Porque se a gente for ver as vacas naturais, os bois naturais, são normais, entendeu? Eles não são extremamente musculosos, entendeu? A mesma coisa vale para cavalos, né? Tem a questão, e aí você vai ver a competição deles, é basicamente eles dão uma voltinha e exibindo. E isso na minha cabeça, eu pensei nisso, eu falei, cara, isso é o fisiculturismo, cara, entendeu? Você vai lá, não tô tirando mérito de quem é, tá? É um hobby, tipo assim, melhor do que qualquer outra atividade não lícita, tá? Só que pra mim, não, conforme eu fui analisando, eu falei, cara, isso não é pra mim. Por quê? Pensa comigo, você é homem e você quer, óbvio, tem aquela famosa frase de Platão que fala que pobreza é para o homem não ver o máximo que seu corpo pode alcançar, entendeu? Mais ou menos isso, eu tô só parafraseando porque exatamente eu não lembro, mas é mais ou menos nesse sentido. E eu concordo, beleza, você tem que deixar seu corpo esculturado ali com base nos seus esforços. Só que a partir do momento que você começa a harmonizar, você entra numa competição que não é mais natural, entendeu? E aí você vai citar, na minha cabeça, você se compara ali com um boi, entendeu? Que você tá lá, você não faz nenhuma atividade muito elaborada que exija técnica. Óbvio, tem o treino que exige técnica, mas você não tá demonstrando sua técnica, você tá demonstrando só sua estética. O que eu não vejo um valor tão grande é virtuosamente falando. Eu acho, tipo, puramente vaidade, entende? Óbvio que o profissional disso não é vaidade, porque é o sustento dele, né? E tem o do tigre, que foi onde eu virei a chave. Pô, beleza, são dois esportes, fisiculturismo e artes marciais, que possuem objetivos diferentes, né? Então, as artes marciais funcionam como um tigre. O tigre, ele é um animal feito para o combate. Ele é um predador. Ele não é igual um boi, que por mais que ele seja forte, carregue toneladas de pesos em conjunto ali, quilos e quilos, e foi utilizado muito tempo no Velho Oeste e numa época mais antiga aqui do Brasil, como transporte de carga. E, tipo assim, eles são uma mão de obra muito forte. Só que ele é só forte, entendeu? Da mesma forma que o fisiculturista também, né? Então ele é um cara que vai ter muita força, isso aí, eles conseguem levantar quilos e quilos. O Ronnie Coleman, por exemplo, fenomenal, levanta muito peso. Só que ele não foi feito para combate. Então, por exemplo, se um tigre vier atacar um boi, o tigre com as garras, com a própria boca dele, os dentes, as presas, vai atacar o boi e vai matar, entendeu? De uma situação de combate 1 a 1, obviamente. Numa manada é diferente, mas enfim. E aí o tigre é a arte marcial. Por quê? Porque o tigre, ele não tem o mesmo volume corporal que o boi e ele não possui a mesma força que o boi. Porque se o boi tiver força e a mesma técnica, ele arrebenta o tigre, mas não tem. A mobilidade dele é debilitada, assim como é a mobilidade de um fisiculturista. Então se torna uma situação complicada ali pro boi. E o tigre é exatamente isso. Ele não, no caso, as garras do artista marcial é a técnica. Logo, em um combate, quem venceria é o cara que tem a melhor técnica, não o mais forte. Eu já vi muitos, a gente vê vídeo direto de fisiculturista apanhando pra um cara magricela, um baixinho que luta bem, entendeu?
Então são coisas diferentes. Eu não estou desmerecendo uma coisa ou a outra. Só estou dizendo que são propósitos diferentes, ok, pessoal? E aí a metáfora que eu criei encaixa nisso. E aí isso passou na minha cabeça e eu pensei o seguinte: falei, cara, por que eu iria me hormonizar, correr o risco de saúde e provavelmente ficar estéril e com vários outros problemas de saúde pra frente, sendo que eu só iria ter o benefício de ficar esteticamente bonito, entendeu? Pra mim, não tem, tipo assim, eu não considero o ápice, a epítome masculina, ser um cara esteticamente vaidoso no sentido de, tipo assim, prezar pela estética acima de qualquer outra coisa. Acima de outros atributos, por exemplo. Porque isso pra mim não é masculino, cara. Vaidade não é uma. Não é uma. Pode ser até um pecado capital em alguns casos, mas talvez não seja uma característica masculina, entendeu? E aí que tá o ponto. Não tem problema ser vaidoso com algumas coisas, mas eu acho que com a estética não é masculina. E aí a arte marcial entrou pra mim nesse caso, entendeu? Que acabou se tornando a solução para esse problema, essa pulga atrás da minha orelha que estava me fazendo após treinar 3 anos e não ver resultado, né? Eu tinha dois caminhos para seguir. Ou eu hormonizava, ou eu ia buscar um outro esporte. Não precisa ser necessariamente o artes marciais, mas eu gostava porque é algo muito necessário no mundo de hoje, porque te ensina disciplina, além do que você já está conhecendo, tem as filosofias, a autodefesa, entendeu? E o próprio esporte, entendeu? Além de você, tipo assim, usar as técnicas combando com a sua força da musculação. Então é um negócio que pode andar lado a lado com a musculação, entendeu? E não é incentivado e nem é recomendado você usar hormônios, né, em artes marciais, porque literalmente lá é roubo, né? No mundo das artes marciais, se você usa algum hormônio, você tá roubando. E aí tem até os testes de doping, né? Como qualquer outro esporte. Então é desincentivado. E quem usa é um perdedor, no final das contas, no esporte. E aí o que acontece? Acabou que eu virei uma chave e descobri a solução para esse problema que eu estava tendo, para esse platô que eu estava limitando, né? E foi aí que eu tive a noção. Agora, tendo um ponto de vista aqui, eu me sinto muito mais completo como fisicamente praticando essas duas atividades, né? Musculação e artes marciais. Porque uma coisa complementa a outra e mesmo com a frase do Platão, da questão do físico, é exatamente isso que ele queria dizer, entendeu? Não é só a estética física, mas a beleza do que o seu corpo pode ser e pode fazer. Então, tipo assim, não adianta ter um corpo totalmente shapeado, todo bem desenhado ali, musculoso, se você não consegue dobrar o braço ou se você não consegue fazer determinadas atividades porque os músculos estão te atrapalhando, entendeu? Então, tipo assim, mobilidade é importante e a arte marcial tem todo um charme, né, cara? Porque você vira um ninja praticamente, né? Então, é um ponto que eu acho interessantíssimo. E se você tá vendo esse vídeo e acha que e tá nessa fase do platô, que você não sabe para onde ir, tá pensando em harmonizar, cara, dá uma chance para artes marciais. Pega uma arte marcial, pesquisa, pode ser qualquer uma, cara, não precisa ser o jiu-jitsu, muay thai ou boxe, não. Pesquisa uma que você gosta, cara, porque eu aposto que se você falasse com você quando criança, você iria falar, nossa, cara, eu queria ser um karateca, eu queria ser um lutador de tal coisa. Toda criança quer ser, pelo menos todo menino, né? Então você vai ver ali e vai falar, poxa, cara, eu queria ser isso. E vai correr atrás, cara. Faz umas aulas experimentais. Isso aí vai te abrir a mente, cara, e vai te tirar desse, poxa, só tem que fazer academia e tirar fotinho no final do treino. Não, vai te dar uma outra perspectiva, vai conhecer mais gente, você vai ficar mais confiante porque é uma confiança verdadeira, não tem nada envolvido com beleza, então você pode estar magrinho, mas se você for bom de artes marciais, você vai estar confiante para falar, ó, eu sei me virar se der uma merda aqui, entendeu? Então isso é excelente. E não só artes marciais, mas se você não curte artes marciais, procura um esporte, cara. Corrida, é, natação,
até ciclismo também, cara. Qualquer esporte que tiver um interesse, pra você focar, entendeu? Porque a musculação em si, ela é muito boa, sabe? Só que ela é aberta. Ela não te dá um objetivo claro ali. E, tipo assim, se você tiver sem objetivo, você vai muito na questão dos influencers fit e você vai achar que é um fisiculturista, mas a maioria das pessoas não é. E esse mundo, e há muito espaço pra você ser um atleta, a não ser um fisiculturista, cara. Olha, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Ele joga futebol e olha o shape do cara, entendeu? E ele é muito macho por ser um atleta. Ele não precisa ser o cara Arnold Schwarzenegger da vida, entendeu? Mas ele tem um shape da hora, entendeu? E é masculino aquilo, você entendeu? Óbvio que ele é um pouco metrosexual, isso aí eu acho pai. Mas, por exemplo, os caras da luta greco-romana, cara. Você vai ver, eles têm um percentual de gordura um pouquinho mais alto. E eles são um pouquinho, parecem até gordinhos, mas não são. São músculos, mas com um pouco de gordura pra gastar, igual o powerlifting. Esses caras, cara, tem shape de homem, cara. Entendeu? Não é que é gordo. Não, é porque o corpo humano, ele é naturalmente reserva uma porcentagem de gordura, entendeu? Por exemplo, se você for ver os caras do MMA, apesar deles hoje em dia fazerem muito cutting e secar para pesagem, né, por causa das regras e das vantagens, na época do Pride, que foi o precursor do UFC, que é uma luta de MMA lá do Japão, né, um grupo de luta lá do Japão, tipo UFC, só que do Japão, chama Pride. E lá tinha um lutador muito foda, chama Fedor Emelianenko. Esse cara era bruto, cara. Mas você olhava assim pra ele, se você falasse, se fosse julgar ele pelo shape, você ia falar, ah, não dou nada. Você ia falar, tipo, vou pegar um cara mais shapeado aqui e ele vai ganhar. Mentira. O Fedor, cara, Emelianenko, ele não tinha um shape estético, mas ele tinha um shape ameaçador. Ele não tinha músculos muito bem definidos, mas era um cara muito forte e muito ameaçador. Tipo assim, ele ficou invicto por um bom tempo. Eu acho que o único cara que derrotou ele depois, assim, mas quando ele já tava mais velho, foi o Verdun, que também é um cara muito forte, mas ele não tem o shape definido, cara. Você vai ver, ele tem até uma barriga que não mostra os gominhos. E o Emelianenko também não. Então, tipo assim, e não são shapes ruins. São shapes másculos, entendeu? Shapes fortes, brutos, entendeu? De um guerreiro mesmo, entendeu? E eu acho isso, depois que eu comecei a me aprofundar nessas questões de MMA e artes marciais, eu vi que isso aí que era o que eu queria, entendeu? Ter a confiança e não ter vaidade, entendeu? Porque a gente às vezes fica procurando confiança na estética e cai naquela questão de vaidade e acaba, tipo assim, depositando a confiança na estética, que não é algo que fica o resto do tempo, entendeu? A vida inteira, entendeu? Já o shape de lutador, você consegue viver uma vida saudável, você não precisa ser tão restrito na dieta para manter um shape legal, e você consegue fazer várias outras atividades e fazer vários esportes. A sua vida fica muito mais feliz assim, entendeu? Pelo menos do meu ponto de vista. E você não tem que usar coisas não naturais, como hormônios e esteroides, para ser um bom atleta, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que esse é o conceito das Olimpíadas, quando foi criada na Grécia, e esse é o conceito que Platão quis dizer, entendeu? Então, tipo assim, a metáfora final ali do boi e do tigre é exatamente essa, entendeu? Então, eu sei que o vídeo tá ficando longo, mas é só para passar essa mensagem, que eu acho que se algum de vocês escutar e abrir a cabeça de vocês, já fiz a minha parte, então eu tô feliz. E é isso. Agora aqui, pessoal, no final do vídeo, só para dar um contexto, esse canal aqui, ele vai ter essas gameplays de fundo, né? Obviamente. E eu vou falar temas diversos. Então, tipo assim, eu coloquei na questão na capa do canal, onde os conhecimentos não possuem bordas, que é justamente sobre isso. Porque, tipo assim, eu vou falar de temas completamente diferentes. Por exemplo, hoje eu tô falando sobre esportes, fisiculturismo e artes marciais. Mas no outro eu posso falar de jogos, posso falar de cripto, tecnologia, enfim. Né? O objetivo dele é para isso, tá? Então, tipo assim, eu acredito muito na ideia de que, tipo assim, você não pode limitar um conhecimento, entendeu? Eu acredito no polimatismo, em ser polímata, que é o quê? O cara que conhece um pouco de tudo, entendeu?
Eu não sou contra ser especialista, tá? Mas eu acho que é importante a gente ter isso pra gente não ser manipulado, sabe? Eu acho que é importante a gente conhecer isso muito, que uma pessoa muito sábia me disse isso. E isso contribui muito para a humanidade, cara, porque quando você usa a matemática junto com uma outra, com a física, com a química, filosofia e vai unindo todos esses conhecimentos, você acaba se tornando uma pessoa mais completa, cara. E o segredo do conhecimento é isso, cara. Quando começaram a segregar isso, era para manipular as pessoas. Então, tipo assim, fica nesse conteúdo. E isso eu vou falar no próximo vídeo, então fica aí de spoiler. E é isso.